Seguinte, seja bem-vindo aqui ao vídeo do meu canal e hoje eu vou falar de uma coisa bem interessante que foi uma notícia que deu aí de impacto e aqui como eu falo de diversos assuntos e eu tô pegando aqui o roteiro, eu não poderia deixar de falar disso e se você gostar desse vídeo, curte aí e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, não é mesmo? Seguinte, vimos aí a notícia, eu vi esse sábado que o Silvio Santos colocou o SBT à venda, certo? E ele estipulou um valor, que é R$1 bilhão. E aí todo mundo vê assim, fica espantado, né? Essa questão do Silvio Santos. Poxa, o Silvio Santos vai vender o SBT, ele é a cara do SBT. E por ser a cara, isso aí é denominado no mundo do empresarial da questão do eu empresa, que é aquele tipo de figura que é muito associada ao CNPJ, à empresa em si. Como por exemplo, Elon Musk. Ele é muito associado com a Tesla. O Bill Gates ele é muito associado com a Microsoft. Assim como o Silvio Santos também é muito associado ao SBT. E aí o que acontece? Acontece que houvera diversas especulações sobre isso, né? De possíveis compradores e de pessoas que poderiam estar interessadas, etc, etc. Mas nada muito concreto. E nessa breve análise aqui de fundo de bar, o que é que eu posso dizer sobre isso? Que é o seguinte... Primeiramente, a gente vai falar sobre a análise, o que é de fato o SBT, como é que está composto em termos bem mínimos. Primeiro a gente tem que entender que o SBT hoje, o público dele alvo, são as pessoas ali que estão mais ou menos em torno dos 50 até 70 ou mais anos. Um grande exemplo é uma ex-vizinha minha que tem aí em torno dos seus 80 e tantos anos, que ela, depois da missa, toda noite, mais ou menos no horário ali de 8, 8 e meia, 9 horas, justamente para pegar no sono, ela botava o quê? No Silvio Santos. Pois é. Então, se você perceber, mais ou menos essa faixa etária aí de público, às vezes algumas pessoas mais novas, elas veem toda noite o SBT, e lá no programa do Silvio Santos. E geralmente ficam revezando ali entre o Silvio Santos e o Fantástico, ou até mesmo só ficando ali no Silvio Santos. E outra, o consumo em geral desse tipo de público são consumos de produtos mais básicos, como alimentos e, no caso, o setor de higienes e limpeza. Então a gente tem que entender que esse público não tem um ticket alto, ou seja, é um público geralmente de classe C, classe D ou até mais baixo, que estão consumindo esses tipos de coisas de maior necessidade dentro das suas capacidades. Às vezes você pode ver alguém de classe B, até classe A, que é mais raro ainda, assistindo o próprio Silvio Santos, mas é muito, muito difícil. E outra que a gente tem que entender que é o seguinte, que o comprador desse negócio aí, o possível comprador que for comprar de fato, ele não vai comprar como pessoa física, ele vai comprar como PJ. E geralmente quem for comprar esse negócio vai ser grandes fundos aí para ter uma diversificação dentro do seu portfólio. Exemplo, tem uma empresa X que ela tem diversos investimentos em commodities como ferro, como laranja, e ela tem investimentos em outras empresas, sejam elas de capital aberto na bolsa ou de capital fechado e assim subsequentemente. E o SBT seria mais um desses investimentos. Por quê? Se fosse uma pessoa física, como foi cogitado aí, tipo o Ratinho, para poder comprar o SBT de fato, porque ele tem uma pequena participação aí dentro da empresa, ele teria que ser primeiro bilionário, certo? Porque eu lembro que até teve uma reportagem bem antiga que eu vi aí nos retrospectos, que ele em 98 era o apresentador de R$1 milhão. E naquela época era muita coisa. Hoje já não é tanto mais por conta de inflação e outras coisas aí econômicas que vêm. E aí o que acontece? Para uma pessoa comum, como eu, como você, para poder comprar o SBT nesse valor, a gente tem que ter aí no mínimo de patrimônio total de 10 a 12 bilhões de reais. Por quê? Você investir em algo desse tipo, com esse tipo de público, com essa faixa etária, não vai ser tão rentável. E ainda tem uma outra coisa. O SBT não produz, em geral, conteúdos próprios, porque os conteúdos que fazem mais sucesso são Maria do Bairro, Usurpadora, Chaves, e são todos eles importados da Televisa do México.
Então a gente entendendo essa questão, a gente vai ver que quem for comprar, que geralmente vai ser um fundo que talvez vá comprar isso daí, e é muito difícil uma pessoa, mesmo com o CNPJ, comprar isso sozinha, vai comprar esse negócio. E aí o que é que ela tem que fazer para renovar aí no meu humilde ver? Primeiro, ela vai ter que jovializar esse público, ou seja, baixar mais a faixa etária para ter um ticket maior e muito mais para poder consumir os produtos ali que estão expostos. E segundo, ela vai ter que fazer o hibridismo, ou seja, ela vai ter que mesclar a TV com o digital, justamente porque hoje quase ninguém mais assiste TV. E é justamente esse público, em sua maioria, que ainda vê TV, ainda vê o Silvio Santos e alguns outros programas do SBT durante a semana, até se for o caso. Então a gente tem que entender que tem que ter essa jovialidade. E junto a isso, produzir conteúdos próprios, para construir um stream próprio, ou em parceria com algum desses streams, como a Disney, Star, Netflix e outros, para poder desenvolver esses conteúdos próprios, ganhar corpo dentro da própria plataforma e aí, de fato, construir uma plataforma própria para aí fazer esse hibridismo e, consequentemente, poder fazer o SBT algo relevante e rentável para os investidores. Porque assim, a gente também não tem ideia de caixa, de dívidas, de tudo que envolve os ativos do SBT, como o número de pessoas, os ativos que tem, se é só diretamente do SBT ou se tem algo fora dele. Então, o Silvio Santos colocou isso à venda. E também tem um outro sinal, que eu vi um outro youtuber falando disso, eu achei até interessante elencar aqui, que é a questão de que o quê? O Silvio Santos já está com mais de 90 anos, está em torno aí dos 91 para 92 anos. Ou seja, ele está deixando de lado aquilo que ama para poder curtir o resto da vida que tem. Então ele estipulou esse valor para poder dizer, ó, eu aceito somente por esse valor. E se você pagar, você leva tudo o que tem direito, inclusive o bônus e o ônus do SBT. Então a gente tem que entender basicamente essas nuances. Óbvio, existem outras mais profundas que até a gente não sabe, como eu falei agora há pouco, da questão do caixa, dos ativos, de quantas pessoas tem, dos passivos que tem, ou seja, toda uma contabilidade que vai ter que ser feita de uma forma profunda por alguém que for investir nisso, seja fundo, seja pessoa bilionária que está disposto a gastar essa grana para ter um retorno a médio e longo prazo e fazer esses devidos trabalhos ou até trabalhos que ela esteja em visão e diga, não, vamos investir porque nessa plataforma vai dar certo. E aí, de fato, ela vai ter a noção disso daí, para que, de fato, ela possa rentabilizar a médio e longo prazo e poder ganhar dinheiro aí com o SBT. E é muito interessante essa dinâmica, justamente porque a gente vê que está havendo muitas aquisições e compras, né? Principalmente no lado do futebol. Botafogo foi comprado agora por um fundo, né? Por um cara aí, dono do Crystal Palace da Inglaterra. O Ronaldo comprou, no caso, o Cruzeiro, porque eu percebo que na verdade, desse negócio do Ronaldo em particular, abrindo aspas, não foi ele de fato que botou a grana. Porque se ele botou 400 milhões de reais, ele tem que ter pelo menos aí entre 6 a 8 bilhões de reais. Ou seja, tem que ser bilionário em real para poder comprar o Cruzeiro sozinho. Então eu acho que foram investidores que colocaram o seu dinheiro ali e utilizaram apenas a imagem do Ronaldo como uma credibilidade. Ou seja, ele utilizou a imagem dele para dizer, ó, eu estou comprando o Cruzeiro, esse fundo está comprando em meu nome e a gente vai botar a grana aqui para poder investir. Mais ou menos dessa maneira. Enfim, é muito interessante essas dinâmicas aí que a gente vê que de alguma forma o nosso país está evoluindo, apesar desse ano de 2022 que está vindo aí com algumas nuances até desfavoráveis para o nosso país. Tudo bem? Então é isso. Fiz aqui uma análise breve do pouco que eu entendo sobre essas situações de negócios, né? Eu só montei tipo um negócio na vida, mas mesmo assim eu percebi essas coisas através de estudo e de atenção sobre essas nuances. E mesmo básico, pelo menos eu consigo compreender o horizonte ali a médio e longo prazo dentro das minhas próprias capacidades sobre essa questão. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E não se esqueça de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, se você discorda.
E se você tem alguma outra ideia, se alguma outra coisa se encaixa no meio dessa conjuntura do SBT, e comenta aí embaixo para eu saber de tudo aí seu, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo e Feliz Natal atrasado para todos vocês e feliz 2022. Muita luz, muita sabedoria, muita paz e que venha um ano melhor para todos nós, tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.